Vocês acharam que eu já tinha até esquecido dessa série, mas não. Ela tá de volta e aqui a gente vai ter o segundo episódio da história dos parques Disney. A gente começou essa história com a Disneyland e esse episódio já tá online, então clica no link aí no canto da tela se você ainda não assistiu. Mas a gente vai dar continuidade e agora a gente chega no segundo parque Disney e o mais famoso deles e o mais visitado parque temático do mundo. A gente vai falar especificamente do Magic Kingdom, que foi o primeiro parque a ser aberto no Walt Disney World. Então, por isso que ele chega aqui como o segundo parque Disney. Se você descobre a fórmula do dinheiro, o que você faz? Você replica, óbvio. Essa é uma decisão muito fácil de se tomar, certo? E foi isso que a Disney fez. Desde que a abertura da Disneyland foi um sucesso de público e trouxe fôlego para a Disney investir em suas animações, o Disney chegou a afirmar que a Disney não iria construir outros parques. Mas a gente sabe que não foi bem isso que aconteceu, não é mesmo? Na verdade, a Disney foi bem malandrinho e eu já vou explicar o porquê. Depois que a Disneyland começou a ser construída lá em Anaheim, na Califórnia, o preço das terras em volta do empreendimento que o Disney estava construindo começou a subir muito rapidamente. Especulação imobiliária. E esse foi um problema muito grande e é um problema que a Disney sofre até hoje, porque ela não consegue fazer expansões, porque comprar terras em volta da Disneyland é muito caro e isso acaba inviabilizando muitos projetos. Então a Disney tinha decidido que iria construir outro parque, mas ninguém podia saber. Dessa vez ia ser na outra costa dos Estados Unidos. Começaram então a procurar um lugar com grande quantidade de terras, com acesso fácil. Outro ponto importante é que o clima possibilitasse o parque operar durante o ano inteiro, mas eles também não queriam gastar muito dinheiro. Foi aí que a Disney começou a decidir o local. E a gente sabe onde esse local foi escolhido. Os pântanos da Flórida. Sim, a Disney é construída em cima de um pântano. Se você começar a afundar lá, você sabe o porquê. A ideia era construir uma Disneyland sem que ninguém soubesse, pelo menos no início. Até uma empresa de fachada foi montada para essa empresa comprar as terras e depois essas terras passassem para o nome da Disney. Foi assim que Disney conseguiu comprar terras que ao todo são mais do que o tamanho de Manhattan, o centro financeiro de Nova York, sem que ninguém soubesse. Com as terras em propriedade da Disney, chegava a hora de fazer a coisa acontecer. Foram desenhados 2 parques, entre aspas. Na verdade foi desenhado o Magic Kingdom, o parque que a gente conhece, e o Epcot, que é uma coisa muito diferente do que a gente vê hoje. Na verdade ele não era um parque, era para ser um protótipo de uma comunidade do futuro. É uma viagem do Disney que a gente vai chegar lá em outro momento, mas a gente vai falar dele também. Diferentemente da Disneyland, o Walt queria criar um destino completo, onde ele tivesse controle de tudo, porque ele era uma pessoa meio control freak, meio controladora. Então ele queria ter tudo dentro das asas da Disney. Então transporte, hotel, entretenimento, tudo dentro da Disney. Então ele queria que o visitante fosse lá, entrasse dentro de uma bolha Disney, uma realidade paralela, e não precisasse sair daquela bolha até chegar a hora de voltar para casa. E não é uma coisa muito de filosofia, não. É porque ele queria mais dinheiro. Ele percebeu lá na Disneyland que ele construiu o parque, mas ele perdeu muita oportunidade de capitalizar em cima daquela atração que ele criou. Então ele não queria cometer o mesmo erro com o novo parque. Depois de um ano comprando as terras necessárias, em novembro de 1965, o Walt Disney finalmente anunciou o projeto. Mas ele acabou morrendo no ano seguinte, em dezembro de 1966. Foi aí então que o irmão dele, o Roy Disney, tomou as rédeas do projeto. Esse projeto que agora passava então a ser o legado do Walt Disney. Era algo muito maior e um peso muito maior do que ele já tinha antes. Muito do parque do Magic Kingdom foi uma cópia da Disneyland, isso é claro, mas só que ela é uma cópia muito mais ambiciosa. Muitos erros operacionais, porque o Disney não sabia muito o que estava fazendo quando ele construiu a Disneyland, ele queria resolver com o Magic Kingdom. Então a gente vai ver muitas melhoras, principalmente na relação operacional.
E pelo projeto ser muito mais ambicioso e construído para um público muito maior, a gente pode perceber, por exemplo, que as ruas e alamedas do parque são muito mais largas do que a da sua irmã original, Disneyland. Para conseguir controlar tudo que o Disney queria controlar para esse novo ambiente onde seria construído o novo parque da Disney, ele entrou num acordo com o governo da Flórida. Criou um distrito que seria só para o projeto da Disney. A Disney mandaria na própria terra e não teria que se submeter tanto a governos locais. Aí foi criado o Reed Creek District. Dessa forma, a Disney praticamente conseguiu sua própria cidade. A empresa então teve que criar seu próprio sistema de abastecimento de água, tratamento sanitário, estrutura de ruas e estradas, corpo de bombeiros. Tem muita coisa que a Disney teve que fazer para conseguir construir o Walt Disney World. Bom, com tudo nas mãos da Disney, começou a construção do Magic Kingdom em 1969. Depois de mais de 2 anos construindo essa infraestrutura que era necessária. Foram 9.000 operários trabalhando intensamente para cumprir o prazo de inauguração do parque, que era em 1971. Não foi uma construção comum. A gente está falando de construir lagos, sistemas de transporte terrestres e aquáticos, 2 hotéis na época, o Polynesian Village Resort e o Contemporary Resort. E a parte mais ambiciosa de tudo é que esse parque, o Magic Kingdom, seria construído num 2º andar. É isso mesmo, você não escutou errado. O Magic Kingdom fica no 2º andar. Existe um outro andar embaixo do que aquela área que você caminha e você não faz nem ideia que isso tá lá. O Walt uma vez estava andando pela Disneyland e percebeu que um dos seus funcionários, vestindo o uniforme da Tomorrowland, estava andando pela Frontierland. E isso para ele criou uma ruptura muito grande, porque ele não deveria estar ali, porque era uma pessoa do futuro andando numa área do passado. Aquilo não poderia acontecer. Por isso, quando ele desenhou o Magic Kingdom, foi criado esse 1º andar, onde seria uma área de bastidores, onde os funcionários andariam entre as áreas sem aparecer para o público. É lá também onde tem o maior guarda-roupa do mundo. Por que você acha quando você anda pelo Magic Kingdom, você não vê funcionários empurrando carrinhos com mercadoria de um lugar para o outro, ninguém carregando lixo? É porque tudo isso vai por esse 1º andar. Se você parar para pensar, resolve muitos problemas e deixa a experiência do parque muito mais agradável. O projeto do Magic Kingdom e esse projeto inicial do Walt Disney World custou 400 milhões de dólares até a sua abertura. Durante todo o mês de outubro de 1971, vários eventos foram acontecendo que culminaram na grande festa de inauguração do Walt Disney World. Essa festa aconteceu lá no Polynesian Village Resort e contou com a presença de celebridades como Julie Andrews, nossa eterna Mary Poppins. O Magic Kingdom abriu com atrações que são clássicas até hoje, como o Small World, Dumbo, The Haunted Mansion, Jungle Cruise, Mad Tea Party, Peter Pan's Flight, Tomorrowland Speedway, Prince Charming Regal Carousel, Walt Disney World Railroad, Walt Disney Enchanted Tiki Room e outras que nem estão mais presentes no parque, como a Snow White Scary Adventures, que fechou em 2012. 20 das atrações eram totalmente cópias da Disneyland. Estavam divididas em 6 áreas. A gente tinha Main Street USA, Adventureland, Frontierland, Fantasyland e Tomorrowland. Além da área exclusiva do Magic Kingdom, a Liberty Square. Vale perceber que Piratas do Caribe não estava nos planos do Magic Kingdom. O Disney acreditava que o parque não ia ter um público interessado em saber sobre os Piratas do Caribe, já que o Caribe de verdade estava tão próximo. Mas a demanda começou a gritar que queria Piratas do Caribe no Magic Kingdom e o pedido foi atendido em 1973. Uma outra área foi adicionada ao Magic Kingdom, a Mickey's Toontown Fair, mas ela não durou muito, ela nem existe mais. Essa área mostrava um bairro onde moravam Mickey, Minnie e sua turma.
Ela foi aberta com outro nome em 1988 para a comemoração dos 60 anos do Mickey Mouse. A área fechou em 2011 para dar lugar à nova expansão da Fantasyland. Da sua inauguração para cá, o parque só fechou em 3 situações: por causa de furacões, por causa dos atentados terroristas de 2011 e também por causa da pandemia. Caso você esteja assistindo isso no futuro, eu estou me referindo à pandemia do coronavírus que aconteceu em 2020. E é isso, essa é a história do Magic Kingdom. Se você gostou, já deixa um like, comenta aí embaixo qual a sua atração preferida do Magic Kingdom, se você já visitou. Se você não visitou, conta pra mim quais são suas expectativas e se você pretende visitar. A nossa próxima parada é a Treasure ou Discover Island. Você pode chamar como você quiser e você vai entender o porquê no próximo episódio da história dos parques Disney. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e tchau!